nossa série de perícopes para o 20º domingo após Pentecostes. O texto é Mateus 22, 15 a 22. Depois, ao final, quero fazer um pequeno comentário sobre como esse texto se relaciona com os demais textos marcados para este domingo. 20º domingo após Pentecostes, então Mateus 22, 15 a 22, um texto breve, texto bem conhecido, a questão do tributo, ou então se devemos ou não devemos pagar impostos ao imperador. Esse é um texto altamente relevante, sempre atual. Evidentemente que ele tem vários contextos. Ele tem o contexto no ministério de Jesus, onde essa pergunta foi feita. Era um ambiente ou um contexto extremamente perigoso, ou seja, essa pergunta foi feita com segundas intenções, como diz o próprio texto, e ao mesmo tempo as pessoas se posicionavam em relação a essa pergunta e havia diferentes possibilidades. Essa era uma pergunta que provavelmente alguém, se não precisasse responder, não responderia, mas Jesus respondeu. Esse é o primeiro contexto. Depois, evidentemente, no contexto do evangelista, essa situação continua. Os cristãos se perguntam, vamos ou não vamos pagar impostos? E em nossos dias, mais do que nunca, essa pergunta é atual. Tem aqueles que dizem, não, essa esfera secular, essa esfera do governo, ela está totalmente entregue ao demônio, ao mal. Deus não tem nada a ver com isso. E, por outro lado, tem aqueles que querem simplesmente transformar essa realidade, fazer dela como que o céu na terra. E Jesus coloca aqui, digamos assim, a semente, para não dizer, reafirma essa que se tornou conhecida no meio luterano como a doutrina dos dois regimentos. Deus é Senhor das duas esferas, de forma diferente, é claro, mas ele não abre mão de nada. Seja como for, vamos ao texto grego, começando no capítulo 22, evidentemente, versículo 15. Tote por eutentes hoi farisaioi symbulion elabon hopos auton pagideusosin en logo. Essa é a introdução. Quer dizer, então, indo ou deslocando-se os fariseus, symbulion elabon. Eles tomaram um conselho. Essa é uma expressão que, segundo os entendidos, deriva ou deve alguma coisa ao latim, seria um latinismo. É uma forma de dizer que eles se reuniram em conselho, fizeram uma reunião para que a ele pegassem numa palavra. Esse pagideusosin, do verbo pagideuo, é um rapax legomenon, ele ocorre só aqui no Novo Testamento. Pagis, em grego, é uma cilada, é uma armadilha. E pagideu, evidentemente, é armar uma cilada para alguém. Então, eles queriam que Jesus se comprometesse com aquilo que fosse falar, com uma palavra. Tomada a decisão, ou feita a reunião, eles, no versículo 16, kai apostelos in auto tus matetas auton. Então, eles enviam, isso é um presente histórico, enviaram a ele, a Jesus, os seus discípulos. Fica claro aqui que os fariseus, então, tinham os seus discípulos, certamente eram as lideranças, eles enviaram pessoas subordinadas, juntamente com os metaton herodianon, com os herodianos. Esses herodianos aparecem raramente aqui no Novo Testamento, só 3 vezes, sempre nesse contexto geralmente relacionados ou associados aos fariseus. Não sabemos ao certo quem eram os herodianos, eles certamente eram partidários de Herodes e queriam, juntamente com os fariseus, a volta das coisas como elas eram nos tempos antigos. Ou seja, a expulsão dos romanos, por assim dizer, a retomada do poder, de novo ser dono do seu próprio nariz na terra em que se mora, ou na terra em que se vive.
Então eles têm interesses em comum, embora talvez ideologicamente fossem diferentes. Então eles chegam e perguntam: Didaskale oidamen hoti aletes ei, kai ten hodon tuteiu en aleteia didaskeis, kai umeleizoi piri udenos. Então agora vem um enorme de um elogio, mais ou menos dizendo: vamos fazer toda essa introdução para que ele não tenha como não responder. Ou seja, se você é apresentado como uma grande autoridade num assunto, evidente que se você fugir de uma pergunta, não der a resposta, vai ser aquela decepção. Então eles criaram todo um clima para que Jesus tivesse que responder. Mestre, sabemos que és verdadeiro e o caminho de Deus em verdade ensinas. Então, essa palavra aletes e aletheia são palavras marcantes aqui. Verdade é a tua marca registrada, então nós queremos saber a verdade. E não te importas a respeito de ninguém. O meleizoi periudenos. O garblepes eis prosopon antropon. Pois não olhas para o rosto, para a face das pessoas. Então, não te deixas levar pela aparência, as aparências não influenciam, você fala o que de fato é. E não importa quem está perguntando ou se vão gostar ou não vão gostar. Aí então vem a pergunta, 17. Eipé un hemin tizoi dokei. Esse eipé é um imperativo de lego. Eipé, diga-nos, pois, o que a ti parece. Ti, o que a ti dokei. O que a ti parece. Agora vem a pergunta. Exesten dunai kenzon Caesari eu. Existem é lícito, dunai é do verbo didum, é um infinitivo, é lícito dar o quê? Kenzon. Essa é uma palavra rara também e é vista como um latinismo de sensus. Kenzon, sensus, são palavras parecidas e é evidentemente uma forma típica, ou é o termo usado para um imposto para os romanos. Normalmente eles faziam um censo com vistas à taxação ou à cobrança de impostos. Então é lícito dar esse imposto Caesari, ao Caesar, ao César, ao imperador. É lícito ou não? No 18, Jesus entra em cena. Gnus deho Jesus ten ponerian auton eipen. Gnus é do gnosco, né? Conhecer, saber, um particípio, sabendo, conhecendo Jesus, a maldade deles, ten ponerian auton eipen. Quer dizer, antes de dar a resposta, Jesus, digamos assim, desmascara aqueles que estão fazendo a pergunta. E faz isso através de uma pergunta. Ti me peirades et hipocritai. Por que me tentais? No começo havia o verbo pagideu. Jesus nota que é uma provação, uma tentação, o verbo peiradzo. Por que me tentais? Hipocritai. Hipócritas. O hipócrita era um ator no palco, mas tem um sentido específico aqui de uma pessoa dissimulada, uma pessoa que se esconde atrás de uma aparência. Ou seja, Jesus viu que havia uma pegadinha aqui. Essa palavra hipócrita, ela aparece 17 vezes na Bíblia, geralmente no Evangelho de Mateus. 13 vezes no Evangelho de Mateus. É uma palavra típica, então, do Evangelho de Mateus. Jesus continua no versículo 19, epideixate moito nomismatu kenzu. Mostrem-me, epideixate, deikne-me, é mostrar, é uma forma composta, é uma forma rara no Novo Testamento, umas 20 e poucas vezes. É muito mais comum o verbo mostrar, mas essa forma composta, epideikne-me, é mais rara. Então, mostrem-me nomismatu kenzu. Mostrem-me a moeda do imposto.
Esse nomisma é outra palavra rara. Na verdade, de novo, um rapax legomen, ocorre só aqui. Daí acho que vem numismática, nomisma. Então é a questão da moeda. E agora vem a resposta. Hoi de pros enenkan auto denarion. Hoi de pros enenkan. Prosfero, eles trouxeram, eles aproximaram dele denarion. O denário era uma moeda romana de prata. Ela tinha, evidentemente, de um lado uma inscrição atribuindo divindade ao imperador e do outro lado tinha a figura do imperador, cara e coroa. E Jesus, então, no 20 pergunta, aliás, literalmente diz assim, kai legei autois, e diz a eles. Aqui, já a nossa Almeida Revista Atualizada de 60 anos atrás deu uma dinamizada, como faz bem, não há nenhum problema. O verbo é dizer, mas o que segue é uma pergunta. Então, eles já traduziram pelo verbo perguntar. E perguntou a eles, Jesus perguntou a eles, Tinos he eikon haute kai he epigrafe. De quem? Tinos, tis tinos, é um pronome interrogativo, de quem he eikon. Nos evangelhos, essa palavra ícone, ou imagem, ou figura, só ocorre nesses contextos. Nas epístolas, depois o termo se repete ou aparece com outros significados, inclusive no sentido de imagem de Deus. Mas aqui é a figura que está na moeda. De quem é essa imagem, essa figura, e a epigrafê, e a inscrição, aquilo que está escrito sobre. E eles respondem a ele, legos in auto, versículo 21, Kaisaros, de César. É um genitivo, então, de César, do imperador. E agora vem a famosa palavra de Jesus, tote legei autois, então diz a eles, Jesus agora dá a última palavra, apodote unta Kaisaros Kaisari, kai tatuteu toteo. Apodote, apodidomi, alguém poderia insistir em traduzir por devolver, mas o significado é simplesmente dar. Deem, pois, ta Kaisaros, neutro plural. As de César, as coisas de César, as coisas do imperador, Kaisari, um dativo. As de César, a César. E... aqui tem uma longa discussão se este kai vai ser e ou mas. Na dúvida, traduza-se literalmente e, mas tem um certo tom adversativo. De um lado isso, de outro lado aquilo. As de Deus, tatuteu, as coisas de Deus, a Deus. Toteo, de novo, dativo. É para ele que se direciona as coisas que são dele. Não fica claro aqui pelo contexto o que é de Deus, mas... as coisas de César a gente mais ou menos sabe, são as coisas materiais, é o imposto, mas a adoração, aquilo que estava do outro lado da moeda, onde dizia que o imperador era divino, isso não se devia levar em conta, isso só se pode dar a Deus. Então Jesus, de certa forma, ou com certeza, reafirma as duas coisas. Ele não disse, é errado pagar o imposto ao imperador. A gente deve servir só a Deus. Jesus diz, não, a César as coisas de César, a Deus as coisas de Deus. E no versículo 22, o evangelista conclui, kai accusantes et haumasan, kai afentes auton ab eltan. E ouvindo eles, acuo, et haumasan, admiraram-se. Kai afentes auton, afia-me deixar, abandonar, e deixando-o, ab eltan, foram embora. Então esse é o texto que ocorre na igreja nesse período pós-Pentecostes, é um texto que ensina a igreja de todos os tempos, e é importante essa lição sempre e também em épocas em que governos como, por exemplo, o nosso estão em crise, toda aquela discussão, toda aquela crise institucional e toda essa corrupção, e a gente se pergunta, afinal, o que Deus tem a ver com isso? Não, Deus tem o seu propósito, ele tem também o imperador na sua mão.
assim como o texto de Isaías 45, que é o texto que faz a parelha, ou a combinação temática com esse evangelho, fala de Ciro. É o servo de Deus, é um rei pagão que está a serviço de Deus. Muito interessante isso. Aqui também, este imperador era um imperador pagão. E Jesus não diz, não, ele é pagão, não se pode servir a ele. Não, Jesus diz, e depois, evidentemente, em Romanos 13, coloca isso com muita clareza, que toda autoridade procede de Deus. O Salmo 96, que é o salmo para esse dia, lembra que pede, por assim dizer, ou conclama todas as nações a darem louvores a Deus, mostrando de novo que Deus não é um Deus paroquial, um Deus restrito a uma área da vida, apenas as coisas espirituais ou apenas a um povo. Não, ele é o Deus de todo o universo. E isso o Salmo 96, na abertura do culto, já nos mostra. E depois as leituras vão acentuando isso. Portanto, esse é um tema que parece assim mais um tema de Semana da Pátria, mas também no final do período pós-Pentecostes, nesse caso específico deste ano, no final de outubro, é também um texto que se oferece para nossa reflexão e nossa edificação.